Vamos falar agora de inteligência artificial, duas das palavras mais faladas em 2023, um assunto recorrente aqui no Business. Você sabia que um brasileiro fez parte de um grupo de pesquisas, do OpenAI? O OpenAI é o criador do ChatGPT, nasceu aí sem fins lucrativos, teve Elon Musk como um dos fundadores, ele deixou aí o negócio em 2018, e o OpenAI virou notícia no mundo depois daquela injeção de 10 bilhões de dólares da Microsoft no começo do ano. Esse brasileiro do Paraná, de Curitiba, se chama Bruno Alano. Ele tem 27 anos, está presente no nosso estúdio aqui no Business. Obrigado, Bruno, pela presença aqui no Business. Como é que você foi parar no OpenAI? Obrigado. Eu tive uma jornada um pouco atípica. Eu comecei a programar com 8 anos. E nesse processo eu acabei criando um projeto que ficou bastante relevante. E nisso eu ganhei uma bolsa aos 14 do governo finlandês para estudar em Helsinki, na Finlândia. E foi onde eu comecei a ter o primeiro contato com a parte de inteligência artificial, ainda muito nos estágios iniciais, por mais que seja uma área que tem uma longa data, desde a década de 70, mas foi ali em 2011, 2012 que começou realmente a crescer exponencialmente. Nisso eu voltei para o Brasil e fundei minha primeira startup, a Leadster, captei investimento, fui para São Paulo, e aí, com o meu foco em pesquisa em inteligência artificial, em modelos de texto e modelos generativos, acabei recebendo um convite, fui o único brasileiro a receber um convite na época, de 2016 a 2018, para participar da OpenAI em São Francisco, que na época era uma coalizão ali, sem fins lucrativos, para pesquisa de inteligência artificial para a sociedade global. Era bem diferente do que é hoje. Totalmente diferente. Mas sempre pensando em inteligência artificial. Exato. Então foi uma das primeiras organizações a pensarem em questões de ética, do impacto socioeconômico, do impacto da evolução científica mesmo, e o que a gente está vendo muito aí nas últimas semanas, meses, que são fake news, criações de conteúdo automatizadas e por aí vai. Agora, você teve, de alguma forma, dentro ali na pesquisa do OpenAI, contato com o Elon Musk, por exemplo, que foi um dos fundadores do OpenAI? Infelizmente não tive. Ele aportou naquela época $1 bilhão, mas muito como a OpenAI funcionando totalmente autônoma, sem uma questão de hierarquia, então acabava tendo muito pouco contato e a organização se autogeria ali, basicamente. Como é que foi criar ali, porque a OpenAI é uma organização sem fins lucrativos e ela não pensava inicialmente em criar um ChatGPT, né? Eu acho que quando você estava lá, ela já estava caminhando para a criação do ChatGPT, porque o lançamento do ChatGPT foi em novembro, no último novembro de 2022. No teu período de pesquisa, ela já almejava um ChatGPT? Perfeito. Assim, eu trabalhei diretamente com o processamento de linguagem natural, que é a tecnologia que está por trás do ChatGPT, inclusive em modelos generativos. E a gente não imaginava, não vislumbrava a gente ter a tecnologia que a gente tem hoje pelo trabalho que a gente tinha na época. Claro que a gente estava querendo automatizar várias questões, entender sobre como que é o comportamento do texto, como que a gente pode gerar texto através da máquina, mas só com essa entrada do público recentemente no ChatGPT que a gente começa a pensar em todos os desdobramentos possíveis, aplicabilidades e nas consequências que a gente tem até para a sociedade. Você falou no início da resposta em fake news, né? Da inteligência artificial, tá rolando muita coisa aí. E eu quero, Edu, coloca uma imagem que rodou o mundo. A maior parte das pessoas acreditou que a imagem do Papa Francisco vestindo aí esse casacão aí, depois do joelho até o casacão, e viralizou. E a maior parte, quando essa imagem correu o mundo, a maior parte das pessoas acreditou. A minha pergunta, Bruno, como identificar se é possível, quando você vê uma imagem dessa no seu site, no seu celular, como identificar, dá para identificar que é inteligência artificial? Assim, é muito difícil. Eu diria que 80% dos casos, quando a gente olha para uma figura humana, os detalhes que a máquina mais erra geralmente são orelhas. Então, quer dar uma olhada... A orelha do Papa aqui. Isso. Mas aqui, será que não é a orelha dele? É a orelha dele. Está muito bem feito. Muito bem feito. Por isso que é muito difícil, até pela forma como esses algoritmos eles aprendem a gerar imagem. Geralmente você tem um algoritmo que gera a imagem
e outro que vai ser um algoritmo que tenta saber se aquela imagem é fake news ou não. E os dois ficam brigando, um tenta enganar o outro. Um fica gerando imagem, o outro tenta identificar se é fake ou não. Ô Bruno, eu não quero fazer essa imagem, tá? Mas eu quero saber como é que se faz o Papa desse jeito e com esse casacão. Como é que se faz? Você tem, assim, várias maneiras, né? Camadas. Hoje em dia existem aplicações comerciais, aplicações chamadas open source, que são gratuitas, que você pode utilizar. Mas a parte técnica é bem complexa. É um algoritmo que ele entende um pouco como que um humano é formado, qual que é a figura de uma orelha, como que a orelha é formada, enfim. E além dessa imagem que rodou o mundo, eu estou colocando aqui no BIS, porque realmente todo mundo... Bom, o Papa é pop, né? O Papa colocou a figura do Papa, os caras escolheram o Papa porque é o cara mais... Uma das personalidades mais mostradas no mundo, né? Todo mundo conhece o Papa. Mas, assim, no setor musical, no meio da música, já tiveram vários casos. Nas semanas atrás teve o Drake, né? Que viralizou, criaram uma música e aí viralizou isso nas redes e foi criada pela inteligência artificial. Eu acho que tiveram outros casos aí. Até, assim, vamos falar do setor musical, assim. É fácil, assim, você colocar uma inteligência artificial para imitar um cantor, por exemplo, ou até mesmo indo longe, assim, por exemplo, daqui a pouco me substitui aqui, vai ter um Bruno de inteligência artificial. Eu estou viajando, Bruno, mas me fala até onde vai isso. Olha, você pergunta se é fácil. Hoje, com 14 segundos de áudio, você consegue copiar uma voz de uma pessoa com 99% de precisão. Então, copiar uma música de alguém, ou como uma pessoa costuma escrever letras de música, por exemplo, hoje é muito factível. E são esses desdobramentos que a gente vai ter que lidar aí nos próximos anos. Tipo, as leis de direito autoral, como que elas vão se comportar dentro desse cenário? Porque, na verdade, não é o Drake cantando. Até a Grimes se posicionou que ela deixa todo mundo usar a voz dela, desde que receba 50% dos royalties. Então... Acho que é um cenário totalmente atípico que a gente vai ter que começar a se questionar, tanto na esfera da ciência, quanto também na esfera legal, enfim, governamental. Quando você estava fazendo a pesquisa lá no OpenAI, você imaginava que o ChatGPT, volto a falar, lançado em novembro de 2022, ia virar esse fenômeno global, porque foi o serviço de tecnologia que mais atraiu usuários em curtíssimo espaço de tempo. Você imaginava isso? Não imaginava. Acho que foi uma estratégia comercial da OpenAI muito boa em trazer isso para o público, para experimentar, ver todas as possibilidades que o público tem, criatividade basicamente infinita, e com isso conseguir aumentar o valuation da empresa ali, que seria a própria OpenAI, e conseguir investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Então, essa jogada de trazer ao público e gerar esse impacto que gerou, para mim, assim, foi uma jogada muito bem feita, e aí que ela consegue entrar na Microsoft, consegue ali competir com o Google e todos esses desdobramentos que a gente tem visto. Ô Bruno, hoje você está no Brasil, né? O que você está fazendo? Hoje eu... Tá com saudades lá do OpenAI? Assim, na época era muito legal. Imagino que você deve ter aprendido um monte, né? Aprendi bastante. Eu tinha um mentor chamado Ian Goodfellow, que é uma das grandes referências. Então, assim, foi um momento muito proveitoso. Hoje eu estou no Brasil. Hoje eu cuido de times focados em inteligência artificial dentro da área do direito. E continuo com pesquisa, continuo empreendendo, continuo vendo todos os impactos e possibilidades aí que a gente tem em diferentes segmentos. Muito bem, nós recebemos aí o brasileiro que ajudou, de certa forma, aí na construção, de certa forma não, ajudou na criação do ChatGPT, porque ele participou aí das pesquisas do OpenAI, o laboratório que está por trás do ChatGPT. Bruno, brigadíssimo aí pela presença aqui no Business. Pelo espaço.